Você consegue apresentar o caso clínico do joelho? Sim, eu só tô tentando ver se eu consigo colocar só uma tela, porque eu vou ter que colocar a tela inteira, eu acho. Uhum. Tá. Tá apresentando? Parece que começou. Ok. Aqui, prof, essa é a nossa ficha. Dá pra ver? Dá. Vamos ler então lá. Azriel, Camila, Nicole, Bianca, Não. Cristiele. Ariel, Camila, Nicole, Bianca, Cristiele, Julie e o Lucas. Tá. Em relação à participação de todos, como que vocês dividiram essa participação? Queria saber. Todos participaram de forma igual? Vocês dividiram por tópicos? Se eu não me engano, a senhora pediu 7 tópicos, né? 7 questões que era para detalhar. Aí a gente dividiu, cada um pegou uma parte, pesquisou tudo sobre o assunto. E daí todo mundo opinou sobre tudo, e daí a gente foi mudando algumas coisas até chegar no que a gente tem agora. Tá bom. Vamos ler a história do paciente, então. Lê para nós, Nicole. Tá. Paciente com 48 anos, casado, profissão mototáxi, com uma história de trauma por acidente automobilístico há 6 meses. Foi encaminhado para o hospital e foi avaliado pelo médico, que solicitou um exame de raio-x, detectando uma fratura na tíbia esquerda. Foi realizada a fixação externa da fratura no ato operatório. Após 2 dias, teve alta hospitalar, com uma boa evolução do quadro. O médico relatou uma boa consolidação óssea e receitou um anti-inflamatório não esteroidal. Anagel, eu não sei falar essa palavra, encaminhou o paciente para a fisioterapia, no caso que a gente vai atender. Aí a gente. Analgésicos. Isso, prof. Essa palavra não sai na minha língua. Aí a gente Tá, então, começou. primeiramente, que eu acho que vocês não colocaram aí, seria legal definir o que é fratura, né? E pegar uma imagem, que é fácil pegar uma imagem no Google Imagens, de uma fratura na tíbia, né? Para a gente ter uma ideia da localização, relembrar, na verdade, a localização, né, da fratura. Às vezes, dá uma pesquisada também nos livros, para diferenciar uma fratura exposta de uma fratura interna, né? Então, Ah, sim. É que a gente pensou que só isso para era ter só para dar um sentido. A gente fez uma mesmo o roteiro só do introdução. joelho. Só para dar uma introduçãozinha no assunto, para a pessoa visualizar melhor o caso que você está dizendo, né? Ah, E sim. aí, talvez, explicar, por exemplo, assim, uma boa consolidação óssea. Isso que significa o quê, né? Significa uma, uma, uma evolução boa, quer dizer que isso já está, que não tem mais fratura, né? Então, tipo assim, dá uma estudadazinha sobre a cicatrização, o processo de cicatrização ósseo, né? Uhum. Então, sempre que vocês lerem o caso, vocês grifam as palavras desconhecidas e fazem uma busca daquilo até para explicar para as pessoas. Senão, a pessoa está apresentando, ela levanta a mão e pergunta: o que significa boa consolidação óssea? Aí você tem que explicar, entendeu? Tá bom. Por exemplo, outra coisa eu posso perguntar: anti-inflamatório não esteroidal. Qual que é a diferença de um anti-inflamatório esteroidal e um não esteroidal? Dá um exemplo para mim de um remédio, de um anti-inflamatório. Então você tem que também saber o que é um inflamatório, entendeu? Sempre grifa e busca saber mais ou menos o que é aquilo, tá? Para você poder Ok. explicar. Então a gente vai ir atrás desses dados e depois a gente. Outra dúvida que aí foi realizada uma fixação externa da fratura no ato operatório. Então quer dizer que ele foi operado, né?
E a fixação da Sim. fratura, existe uma fixação interna e tem fixação externa. Você pode também pôr uma imagem, né? Diferenciar os dois tipos e dizer, ó, a fixação interna é feita assim, 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 com placa, parafuso, né? E a fixação externa é feita com isso, 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 Tá bom. tá? Que isso vai dar mais segurança para vocês fazerem a avaliação. Aí vamos lá para o roteiro, então. Inspeção, né? O que deve ser observado nesse paciente. Isso. Aí a gente fez essa tabelinha aqui. Marcha, aí você vai marcando se sim ou se não, né? Aí a gente colocou o que você deve avaliar. Na marcha, por exemplo, movimento rítmico e suave. Aí você coloca sim ou não. Certo. Quer que eu leia tudo ou dá para ver Quero, assim? Tá, aí na marcha também. Joelho totalmente estendido no momento do choque do calcanhar, no momento do choque do calcanhar no chão, né? Aí sim ou não. Dor ou rigidez. Aí avaliação. Paciente relata dor ao realizar os movimentos solicitados. Movimentos anormais para compensar dor ou rigidez na articulação do joelho. Aí você vai marcando se sim ou se não para você ter o resultado final depois, né? Tá. Aí tem edema aí generalizado, intraarticular, aí fossa poplítea, face medial da tuberosidade da tíbia. Então, tipo assim, se tem edema nesses lugares aqui, e aí a gente colocou certinho aonde é. Entendi. Embaixo vai ter mostrando mais algumas coisas. Aí, simetria dos músculos. Atrofia muscular visível. Então, você vê alguma atrofia muscular? Sim ou não? Atrofia do vasto medial, que seria um dos mais importantes nesse movimento. Aí você vai colocando tudo sim ou se não. E aqui, face anterior do joelho. Joelho valgo, joelho varo e presença do joelho, né? Aí você coloca sim ou não. E a gente colocou as imagens aqui dos joelhos, né? Dos tipos de Desses alterações, né? para ficar, se a pessoa esquecer, tem tudo aqui embaixo. Essa é só a inspeção, né? Aí depois aqui começa os mais detalhados. A palpação agora. Isso, palpação de estrutura. Como preparação para realizar a palpação, o paciente deve estar sentado na borda da mesa do exame. O joelho em estudo será mais acessível se o examinador se sentar em um banquinho diante do paciente. Assim, o examinador pode fixar a perna do paciente entre as suas, deixando as mãos livres para o exame. Como parte do contorno do joelho desaparece na extensão, é mais fácil palpar o joelho quando ele se encontra flexionado, pois assim a pele fica esticada sobre os ossos e torna os pontos de referência do esqueleto mais definidos. A introdução. E daí aqui a gente colocou as imagens, né, que vai mostrar exatamente onde está cada... A gente vai palpar, né, a patela, o côndilo medial. Isso. Aí a gente dividiu. Então, aqui na face medial. Para uma melhor orientação, as mãos devem ser colocadas ao redor da articulação do joelho, de modo que os dedos se curvem sobre a área poplítea posterior e os polegares permaneçam na parte anterior do joelho, pressionando as depressões de tecidos moles situadas em cada tensão intrapatelar, servindo como ponto de orientação. Aí fala aqui, né? Quando são pressionados, o que está sendo palpado é a parte da linha articular situada entre o fêmur e a tíbia. E assim a gente foi detalhando. Platô medial da tíbia. Aí aqui logo a imagem. Tem até a mão ali do fisioterapeuta. Côndilo medial da tíbia. Aí tuberosidade da tíbia. Ainda com o mesmo polegar, siga o tendão infrapatelar no sentido distal até seu ponto de intersecção na tuberosidade da tíbia. Aí você vai a face subcutânea, aí aqui já tem imagem do tendão, né, intrapatelar, que fala ali em cima, e você vai escorregando o dedo para baixo, até chegar na tuberosidade da tíbia ali, um pouco mais para baixo. E daí assim vai indo, prof. Essa, aí vem o côndilo medial do fêmur, né? Daí tem todos os pontos que você deve tocar e dar uma apertadinha, né, para sentir a estrutura óssea, para ver se você sente algum edema,
algo diferente. Essa é a parte maior, assim, que a gente não conseguiu dar resumida, para se você tiver alguma opinião, porque a gente foi explicando como localizava cada parte e colocou a imagem. Tá. É que assim, como vocês não tiveram aula prática, vocês precisam de um textinho para lembrar, né? Porque senão. Sim, não tem só Mas como colocar como tal quando lugar. a gente tivesse bastante aula prática, geralmente você põe na ficha só assim, palpação, côndilo medial da tíbia, entendeu? Patela, tendão infrapatelar. Aí a pessoa sabe palpar, Tá. né? E só marca um X se tiver dor, edema, alguma alteração. Então a gente vai fazer então a gente faz mais uma tabela sobre isso. A gente coloca o lugar e se tem edema, o paciente sente dor. Daí depois a gente acrescenta ali em cima a tabela, igual no primeiro. Pode ser? Pode. Mas daí a gente deixa a explicação, porque a gente não... Deixa a explicação, porque como vocês não tiveram prática, vocês precisam ter uma colinha, né? Vamos dizer Isso. assim. Foi até bem complicado, a gente não conseguiu resumir, porque a gente também não sabia, né? Daí tem toda a explicação, aí a gente faz a tabelinha, então, para ficar mais objetivo. Tá, deixa eu passar para a terceira aqui. Palpação dos tecidos moles, aí a gente fala quais são, que a gente vai palpar. Ligamentos, tendões. E as cápsulas são os tecidos conjuntivos densos e regulados com propriedades elásticas inerentes, podendo se tornar tensos ou frouxos, influenciando o movimento da articulação. Daí a gente coloca ligamento colateral, medial. Esse tem tabelinha também, se eu não me engano. Ligamento colateral lateral. E daí a gente vai colocando todas as imagens para mostrar onde fica cada um, porque a nossa anatomia também é um pouco falha. E aí vai, prof. Nossa, poplite, né? Isso. Agora a mobilidade, né? Agora a Isso. goniometria. Mobilidade articular avaliada com o goniômetro, vem a tabelinha, né? Que o joelho faz flexão e extensão. Aí, a medida em graus. Aí você faz a goniometria e coloca aqui, e aí do lado tem o valor normal para você comparar, para ver se está dentro dos padrões. E daí a gente explicou aqui como que faz. Nossa, é muito ruim isso. Aqui, a gente explicou tudo como faz, ocorre no plano sagital, os côndilos, aí posição ideal, o paciente deve ter decúbito dorsal, o quadril e joelhos fletidos. Aí, braço fixo do goniômetro deve ser colocado paralelo à superfície lateral do fêmur, dirigido para outro canto maior, e o braço móvel deve ser colocado paralelo à face lateral da fíbula, dirigindo para uma lélula lateral. Aí a gente colocou a imagem ilustrando. Peraí, que muito ruim esse programa para ficar apresentando. Aí o 5 é o teste de força muscular. Daí a gente colocou a 0 a escala. 5, né? A escala. A primeira tabela. Aí a gente coloca a extensão, descreve como que você faz. Daí você coloca, escreve o membro lesado, o grau de 0 a 5, né? E o membro lesado e o membro não lesado. Aí Vocês marca. podem pôr direita e esquerda, que é melhor. Tá bom. Deixa eu apagar. Membro direito, membro esquerdo, né? Membro inferior direito, membro inferior esquerdo. Só pra gente lembrar depois, prof. As pessoas, todos do grupo, se eu não me engano, estão aí nas chamadas também. Aí foi extensão, agora é a flexão. E a mesma tabelinha, né? Explica como faz a medição da extensão e daí você coloca. Legal. Vai marcar um X, né? Isso. Aí a gente fala um pouco da rotação medial e lateral, né? Mas ela é um pouquinho mais, assim, não tem como a gente colocar a tabelinha. Aí a avaliação da sensibilidade com o estesiômetro. E a gente explica de novo, mostra as áreas sensitivas ali, né? Aí mostra o que é o estesiômetro, explica como você faz.
Aí, feito isso, siga as orientações. Aí a gente descreve como você faz. Daí aqui a gente colocou a tabelinha das cores, o peso de cada um, e daí, se ele sentir, né, tem as características, normal, alteração leve moderada, alteração moderada. Daí a gente colocou L3, L4, L5 e S2, que são as regiões. E aí você marca uns xizinhos aqui, ou passam certinho, né, o que depende do fisioterapeuta. Se é normal, se está alterado, essa alteração grave. Legal. E daí os reflexos. Aí o reflexo você vai marcar normal, exacerbado, diminuído ou ausente. Aí praticamente é a mesma coisa, né? Só que a gente coloca as imagens, como você obtém o reflexo. E é isso, prof. Assim, não dá para ficar lendo tudo, porque vai ficar muito tempo, né? Não, achei bem completa a sua ficha. Achei bem interessante. Talvez o que daria para tentar resumir um pouquinho mais é aquela parte da inspeção, né? Aham. A gente tentou, todo mundo olhou e a gente não sabe como fazer isso. Tentar colocar. Porque tem muita imagem a gente colocou, Não, as né? imagens acho que tem que deixar, né? As imagens e talvez deixar só as imagens e o nome da estrutura, né? Aí vocês poderiam fazer uma setinha assim na imagem, né? Por exemplo, para aí, ó, aí tá vendo o quê? Palpação do tendão já tem, né? Já tem a setinha. Tendão infrapatelar, né? O texto, talvez vocês deixariam um documento à parte, um anexo, né? Pode ser, prof. Um anexo da ficha, né? Deixa em anexo. Põe assim, orientações em relação à inspeção. Aí você deixa o texto. Na ficha, deixa só o nome da estrutura, faz só uma tabela, né, com o nome das estruturas e algumas fotos, né? Pega uma foto, talvez, ou duas fotos, que ó, nessa foto dá para ver o côndilo lateral da tíbia, né? Mas dá para ver também o tendão infrapatelar. Sim. Então, talvez ou diminui as fotos, põe 2, 3 fotos ali. E aí faz a tabelinha com o nome das estruturas, né? E se tem alguma alteração. Ok. E deixa o texto em anexo. Acho que vai ficar melhor, a ficha vai ficar mais curta. E se a pessoa tiver dúvida, ela recorre ali ao anexo, entendeu? Aí você pode fazer o seguinte, deixa no anexo todas as fotos e todos os textos. E deixa na tabela da ficha só uma foto e a tabela. Acho que vai ficar legal. De todos os pontos ou só aqui da Não, inspeção? só uma foto só para lembrar, assim, por exemplo, essa foto aí, que estão vendo, eu posso ver a patela, eu posso ver o tendão, eu posso ver o côndilo lateral. Aí, se eu sei que o côndilo lateral da tíbia é desse lado aqui, né? Do outro lado, na parte face interna, vai ser o côndilo medial, né? Da mesma forma a tíbia, né? Se tem o platô, se tem as estruturas, a face medial da tíbia, tem a face lateral da tíbia, né? Então, acho que não precisaria de tanto detalhe assim na ficha. Acho que deixaria em anexo os detalhes, deixaria só uma figura para a pessoa relembrar ali que na palpação do joelho sempre as mãos vão na fossa poplítea e os polegares têm que vir na frente, né, para caminhar ali. Tá ok, prof. Beleza? Então tá bom. Vamos para o outro grupo então, tá bom? Prof, o meu é de ombro. Tá bom, vamos ver então o de ombro. Aí você pode apresentar, tá bom? A sua ficha. Estão vendo a tela? Conseguindo ver? Sim. Acadêmicos. Composto pela Amanda, pela Carla,
pela Isabela, pela Lilian, Maria Eduarda, eu, Natália e a Tainá. Certo. A gente dividiu o trabalho semelhante ao da Nicole, a gente dividiu em tópicos, né? Tinham 8 tópicozinhos, o 8º era as referências, e aí cada uma ficou com um tópico e pesquisou sobre ele, e a gente montou um doc. E a gente gostaria de perguntar se tem a necessidade de fazer slides, porque aqui a gente colocou realmente só o nosso roteiro. Então, assim, não tem um material muito completo. Tá. E Eu acho que os slides seriam interessantes para você falar um pouquinho da doença que o paciente tem, da paciente. Então, igual eu falei para a pessoa, né, da Nicole, eu falei, grifa as palavras desconhecidas, busca na literatura e aí faz um slidezinho com a história clínica. Então, paciente, 45 anos, casado do lar, com dor na região do ombro há 6 meses, sem trauma aparente, né, foi avaliado ao médico, solicitou um exame de ressonância nuclear magnética. Então, o que é isso? Aí vocês pegam uma foto do aparelho e põem, olha, a ressonância é um exame de imagem, né, que é feito assim, assado, o paciente deita, põe, né, vai sair vocês vão explicar, entendeu? Aí, por exemplo, outra palavra desconhecida aqui, que eu vejo, que pode ser desconhecida para vocês, ó, espessamento do tendão supraespinhoso, acúmulo de líquido e calcificações locais. Então, é o diagnóstico de síndrome do impacto. Então, o que é síndrome do impacto? Vocês pegam os 2 slides e põem. Síndrome do impacto é definida como assim assado, afeta mais a mulher ou o homem, devido ao quê, né? São movimentos repetitivos que é feito, é falta de equilíbrio. Então, vão explicar um pouquinho sobre a doença. Até para aumentar o conhecimento das pessoas que estão assistindo sobre aquilo que você está falando, né? Ah, beleza. Então, a nossa história clínica é uma paciente, 45 anos, casada, do lar, com dor na região do ombro há 6 meses, sem trauma aparente, e foi avaliada pelo médico, que solicitou uns exames de ressonância nuclear magnética, que demonstrou um espessamento do tendão músculo supraespinhoso, um acúmulo de líquido e pequenas calcificações locais, sendo diagnosticada com a síndrome do impacto, que é uma inflamação devido aos movimentos repetitivos. E aí o médico receitou um anti-inflamatório para o controle da dor, da febre e da inflamação e encaminhou para o fisioterapeuta. Na nossa ficha de avaliação, a nossa expedição começa com uma observação se há um edema, aí a gente coloca se é presente ou não, e aí coloca um xizinho em algum momento, se tiver alguma observação, aí a pessoa pode pôr embaixo. Se há erupções, se há alguma deformidade, se há assimetria em repouso do ombro, se há atrofismo muscular do músculo supraespinhal, ou se está normal, se há atrofismo do músculo infraespinhal, hipotrófico, hipertrófico, se há uma presença de cicatriz ali na região, se há alterações posturais dessa paciente, se há uma discinese da escápula dessa paciente, se ela está com uma presença de arco doloso, e elevação do ombro, uma flexão e abdução se está normal, assimétrico ou com uma restrição da amplitude ela realizar esse movimento. Isso na vista posterior. Na vista anterior, a gente vai fazer Posso dar uma sugestão? Sim. Acho que seria legal algumas figurinhas para ilustrar também, né? Então, volta lá. Então, por exemplo, inspeção do ombro, né? Sim. Alguma deformidade do ombro, por exemplo, sinal da dragona, que é quando o ombro perde aquela curvatura normal, fica retificado aqui, é por luxação. Vou pegar uma figurinha do sinal de dragona, vou pegar uma figurinha de hipotrofia muscular do ombro para colocar ali, até para ilustrar, né? Porque quando a pessoa faz a inspeção, ela tem que ver assim, o que eu estou procurando, né? Sim. O que eu estou buscando. Então, o que seria um ombro normal e um ombro com edema? Então, vocês podem pegar da internet mesmo figuras para estar ilustrando, tá? Eu acho que ficaria interessante. Não muitas para não carregar a ficha, mas algumas figurinhas assim para mostrar. Sim, igual a discinese escapular, eu fui procurar sobre Isso. o atrofismo. Tipo, a gente pesquisou conforme a gente foi elaborando as questões, mas a gente não colocou aqui, né? Na vista anterior, a gente também vai fazer essas avaliações
avaliações bem semelhantes à posterior, edema, deformidade, e aí a gente vai para a palpação óssea. A gente fez uma tabelinha também, onde a gente vai avaliar a posição que esse paciente que a gente está avaliando, a presença de anormalidades, desvios ou contraturas, se ela está conseguindo realizar esses movimentos, se ao realizar esses movimentos ela está sentindo dores, e se tiver alguma observação, então a gente tem no ombro avaliar a coluna cervical e escapular. Aí a gente vai ver se tem a presença. Nos movimentos a gente vai colocar, nessa presença, sim, ele consegue realizar a flexão. Não, ele não consegue realizar a flexão. E os lados, né? No direito ele consegue, ou no esquerdo ele não consegue. Nas dores e colocar a intensidade. Então, a gente vai Para só um pouquinho aí, deixa eu ver se eu entendi. Tá. Meio que tá misturado, né? Palpação óssea com movimentação, né? Isso. Eu acho que deveria retirar, deixar, por exemplo, a parte de movimento lá na goniometria, né? Para ver se o movimento tá normal, aumentado ou diminuído, para ver isso em graus, e deixar aí só a palpação mesmo. Então, se ela tem dor na palpação, sim ou não, e a intensidade, né? Então, por exemplo, tira observações e põe intensidade, aí ele vai dar nota. Aí você põe as estruturas anatômicas que você vai palpar, põe em cada linha uma estrutura. Então, você vai palpar coluna cervical. Então, o que você tem que palpar? Você vai palpar os processos espinhosos, né? Da coluna cervical. Escápula, você vai palpar o bordo superior da escápula, o bordo inferior da escápula, né? O ângulo da escápula. Clavícula, você vai palpar o corpo da clavícula, o manúbrio, o externo, né? Processo coracoide. Então, assim, pega as estruturas do ombro e coloca ali. E aí tem que estar escrito assim, se tem a dor na palpação, né? Ou outra deformidade, entendeu? A posição, eu acho que você pode adotar uma posição. Não precisa ser uma posição em cada estrutura. Porque a coluna cervical eu vou palpar sentada. Aí a clavícula eu vou palpar em pé. Não, você adota uma posição para toda a sua palpação. Tá? Você é deitado, E a você pessoa deita o seleciona, paciente. se ela está avaliando todos esses ossos, ela vai selecionar uma só. Então, mas, por exemplo, coluna cervical e escápula você vai selecionar. Aí clavícula e corpo da clavícula você vai selecionar. É isso que eu tô querendo dizer. Não tem necessidade de repetir. Porque é só né, a palpação aqui do ombro, clavículas e pescoço, você faz numa pegada só. Você vem aqui, né? Você deita o paciente, você vai palpar aqui, aí você vai vir aqui, clavícula, externo, aí você vem aqui, deltoide, né? Então, assim, né, toda a palpação você vai fazer de uma posição só. Se é sentado, você vai fazer tudo sentado. Se é deitado, você vai fazer tudo deitado. Entendeu? Então, não precisa ter esse também a posição da avaliação. Acho que tem que ter só, por exemplo, coluna cervical, só a coluna cervical nessa linha. A escápula, só a escápula nessa linha. Na outra linha, né? Beleza. Agora a gente vai falar da articulação. A gente também fez uma tabela semelhante. Se a gente ia avaliar a articulação externa, clavicular, aí a posição que a gente ia adotar, se conseguia, se tinha presença de Então, normalidade. ó, a clavícula, ela tá aqui, a posição... Então, e o externo tá aqui. Então, é isso aqui, você vai palpar isso aqui. Não tem uma posição deitada, você vai ter que ser ou sentada ou deitada, mas, igual eu falei, não precisa ter uma posição para cada uma. Uhum. Você coloca, tipo, no início da ficha, estou avaliando uma paciente. Isso mesmo. Aí tem a mesma coisa. Se a intensidade, a dor, aí nesses casos de articulação, a gente já pode ter a presença de um edema, de uma assimetria e qualquer outra coisa que possa aparecer. Aí a gente colocou aqui a opção da pessoa assinalar ou escrever. Na região da bolsa subacromial e subdeltoide, a gente também fez o mesmo procedimento, né? E a gente colocou se há alguma presença de inflamação ou não. Na articulação glenohumeral também, a gente colocou o movimento também, que você falou pra gente retirar. Deixa separado. Só na hora que for ver movimento, você vai... Beleza. Aí entra na palpação muscular. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque
na palpação muscular, inclusive, tem alguns movimentos que a gente não vai conseguir ter acesso ao músculo. Então, eu fiquei em dúvida se eu colocava nessa tabela a posição que a pessoa tem que estar para conseguir palpar um supraespinhal, por exemplo, ou um infraespinhal. E no manguito tem um, por exemplo, que a gente não consegue palpar. Aí eu fiquei, você coloca? Aí tira, não precisa colocar. Músculos que você não palpa, você não vai pôr, entendeu? Isso, eu nem citei ele aqui, mas Sim. se a posição, eu preciso pôr a posição que eu consigo encontrar o supraespinhal, por exemplo, ou o infraespinhal. Aí Ou você bem põe, assim. se você quer palpar um músculo específico, você põe a fotinho ali. Então, Ou põe em anexo, como eu falei, que seria como que eu vou falar? Seria um documento auxiliar da ficha, né? Ou se for pouca figura, você põe na própria figura ali. eu acho que fica muito imagem, porque igual, ó, a gente, na palpação muscular a gente tem as zonas, né? A do manguito, a da bursa axilar e a dos músculos proeminentes. Então, cada posiçãozinha a gente consegue ter um acesso ao supraespinhal. Às vezes, em uma a gente consegue ter até mais de um, mas... E eu acho que ia ficar muita imagem. Por isso que eu coloquei assim, tipo, manguito rotador. Aí eu fui lá e palpei meu paciente. Aí eu vi que na localização que eu tô próxima do supraespinhal. Aí eu vou assinalar que o supraespinhal que tá com uma dor, aí eu vou falar se é o direito ou o esquerdo, e aí eu vou apontar. Ele tá atrofiado, tá normal, tá com uma hipertrofia, com algia, e no caso da axilar, se possui ou não nódulos, porque da axilar é a próxima dos linfonodos, né? Entendi. Aí eu preferi classificar assim. Não, mas ficou bom. Então, eu acho que eu vou pôr as imagens no corpo, porque é meio complicadinho mesmo saber onde tá cada músculo. Aí a gente Até pode... porque, por exemplo, se voltar a aula prática semana que vem, vocês vão apresentar isso para todo mundo, né? Para os alunos, para os colegas. Então você vai ter que saber de cabeça. Se você não tiver a imagem ali no papel, você vai ter que decorar e saber falar. E se você for apresentar online, você vai ter que mostrar a imagem, porque ou como que você vai mostrar, entendeu? Sim. Porque a nossa apresentação todo ano ela é assim, vocês pegam uma pessoa do grupo e demonstra, né? Então, eu vou palpar o deltoide. Como que eu vou palpar? Entendeu? Vou palpar a região axilar, peitoral maior. Então, eu vou fazer uma abdução do braço, vou pegar aqui e vou posicionar meu dedo aqui. Então, esse é o músculo peitoral maior. Então vocês têm que demonstrar, não é só me entregar uma ficha. Porque o que vale todo o conhecimento? Você tem que estudar bastante para você entender. E a partir do momento que você consegue me explicar, é sinal que você entendeu. Então, isso é um verdadeiro conhecimento, né? Porque você só pôr no papel é uma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá no livro, copia e cola numa folha e me entrega. Então, não é isso que eu quero que vocês saibam avaliar. Saibam que posição que eu ponho o braço, onde que você põe a mão, onde que pega e onde que, né, que chega ali, que é o músculo X. Sim. Tá? Bom, então nessa muscular eu coloquei isso das zonas, aí a gente, de acordo com o músculo também, a gente já pode ter relação com o tendão e com o nervo que está relacionado, e aí, tipo, fica mais fácil para fazer a avaliação. Aí aqui embaixo tem essas observações, se quiser colocar alguma coisa, tipo, está próximo acha que é o tal nervo, tal tendão está lesionado, para facilitar depois no tratamento. Sobre a goniometria do ombro. A gente fez uma tabelinha com os movimentos que o articular com o ombro realiza, a medida que a gente vai tirar de cada ombro, do direito e do esquerdo, em cada movimento, o parâmetro que a gente vai se basear e a conclusão, se ele está conseguindo ou não, se está com um problema. E aqui a gente colocou umas imagenzinhas, porque goniômetro a gente não mexeu ainda, então acho meio complicado pensar onde a gente vai colocar e como vai medir. Aí tem da flexão, da extensão, da abdução, da adução, da rotação interna e da rotação externa. Tá. E o teste de força muscular do ombro. São vários testezinhos de... Esses testes especiais não tem necessidade, tá? Mas se quiser pôr, não tem problema. Então, pode deixar, né? Como a gente não sabia, tipo, não dá para saber todos esses testes de cor. Então, a gente colocou aqui o grau, que a pessoa tá realizando o movimento, sentindo dor ou algo do tipo. E aí a gente colocou, olha, esse daqui, o primeiro, é realizado assim. Você vai colocar a mãozinha na escápula, por cima e por baixo. Se conseguir realizar, a gente vai colocar o grau aqui que você tá. E assim sucessivamente, a gente colocou em todos. Esse do punho, esse do ombro, novamente. Esse daqui que a gente vai
aproximar o braço, esse daqui que a gente vai rodar o braço. E alguns que a gente achou mais prático de visualizar assim no texto, a gente não colocou imagem. Tipo, tem um que a gente só encosta na parede, tem esse. Isso, empurra a parede, né? Para ver se a escápula alada, né? Uhum. Então, esses assim que a gente achou mais fácil de visualizar, a gente deixou o textinho mesmo. Mas no geral a gente colocou uma imagem para facilitar como é que realiza. Então a gente fez de todos esses testes. E por último não, tem mais dois. A gente fez também o do Dermátomos. Isso, dos dermatômetros. E aí Dermátomos. dermátomos. A sensibilidade superficial das regiões, né? Então a gente tem as raízes dorsais da C5, da T1, da T2, da T3 e da T4 no ombro. Então a gente colocou uma tabelinha com o microfilamento no ombro direito e no ombro esquerdo. E aí a gente colocaria a dor, porque eu não sei se todo mundo já olhou a tabelinha, mas acho que a minha apresentou no documento dela. Na tabelinha tem a cor, laranja, verde, pipipipopó. E aí aqui, no caso, a gente colocaria, olha, o paciente sentiu a partir do verde. Se ele sentiu a partir do verde, todos que vêm depois dele, a gente já entende que ele vai sentir também. Então, aqui colocaria tipo verde. Então, de acordo com isso, a minha sensibilidade estaria como? Normal, diminuída. E tem a legendinha aqui de letrinhas que a gente poderia pôr. Ou estava ausente, a gente colocaria um X. Então, aqui a nossa intenção é de colocar a mesma corzinha do microfilamento. Aí a pessoa tem que saber, Tá, entendi. saber cada um bonitinho, né, do peso. Aí tem o dos reflexos. Os reflexos do ombro é o do bíceps. Faltou o desenho, né, dos dermátomos. Então, Para você saber localizar, por exemplo, né? Que C5 é aqui, T1 é aqui, né? T2, T3, T4. Tá. Professora, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Eu não achei a posição que o paciente deve ficar. Aí eu não coloquei. Na posição? Como assim a posição? E, tipo, Não importa a posição. Geralmente é deitado, né? Que a gente avalia o paciente e a gente deita ele na maca. Mas em qualquer posição, o dermátomo é o mesmo. Não muda, entendeu? Entendi. Obrigada. Nessa dúvida era essa que a Carla fez. E o nosso reflexo, né? Que a gente tem o reflexo do bíceps e do tríceps. E aí tá faltando, por exemplo, acho que deveria começar em... Como é ombro, né? Você deveria começar em C4, né? Que pega aqui pescoço, né? Pega a clavícula aqui, porque às vezes a pessoa tem dor no ombro, mas também irradia para cervical. Então, pegar aqui C4, né? C5, né? C6 entra aqui o braço também, tá? Então colocar mais. Aí C7, C8 é mais antebraço. Aí acho que não tem tanta necessidade, né? E T1, aí sim, T1, T2, até T4 tá bom, né? Então, adicionar da C4 até a T5. Até 4. Aumentar o início, né? E aumentar a C6 também. Tem só C5, então tem C4, tem a C5, tem a C6, né? E aí entraria T1. A gente tem uma imagenzinha bem prática no slide, a gente coloca ela. Ela só não aparece a C6, na verdade, né? Porque tá no braço. E os reflexos, né? A gente tem o reflexo do bíceps. Bicipital e tricipital, né? Isso, aí a classificação no ombro, na parte direita, né? Na parte esquerda da pessoa. Aí a gente coloca, ao fazer o teste, se tá aumentado, diminuído, ausente ou não. Foi isso. Ok, legal. Essas são as minhas considerações, tá? Eu acho que tá ficando bom. E aí, volta ali um pouquinho, na hora onde você estava dizendo teste de Apley, por exemplo, é normal, né? Se ele alcança a escápula em cima e alcança a escápula embaixo, então os testes estão normais. Então, talvez a descrição, deixar um lado só com a figurinha e um lado com a descrição. E aí coloca só embaixo do teste o resultado, ou na frente do teste, né? Se conseguiu fazer, não conseguiu. Isso, sim ou não, normal, diminuído, né? Tá, pode ser.
Mas Porque aí. mesmo que você vê a figura, às vezes você não sabe o que fazer, Uhum. né? Ou se você lê, você pode ter uma dúvida da posição, abaixa ali. Por exemplo, acho que dá de empurrar a parede, né? A gente escreveu. Você não tem a foto. Não. Então, você poderia já deixar todos com foto e descrição, fica mais padronizado, né? Mesmo que seja uma descrição detalhada, tipo, o paciente em posição ortostática, põe as mãos na parede, você põe assim, empurrar as mãos espalmadas na parede. Você já, opa, já lembrei, você vendo isso e vendo a figura, você já sabe, né? Não precisa colocar, tipo, coluna ereta, olhar para frente, todos os detalhes do teste, né? Mas só o principal ali, como é a ação, como que é a ação, e a figurinha acho que ajuda. Beleza. Próximo. Oi, prof, vai ser do quadril. Vou apresentar aqui, tá? Vocês estão me escutando? Sim, e tá aparecendo tela também. Ah, ok, então. É que eu pensei que eu tinha travado. Estamos escutando sim, pode falar, Maria. Mas, opa, você quer que comece ou você? Não, então, vou falar aqui rapidinho. Então, prof, a gente fez 2 documentos, né? A gente ainda não fez a ficha. A gente só fez, tipo, mais um roteiro, assim, para depois a gente ir fazendo a ficha, né? E a gente foi complementando, né? A gente criou já um documento mais estruturado e os outros só foi mais para, tipo, de vídeo, de outras coisinhas complementares, né? Que depois a Gabi vai falar um pouco mais. Uhum. Aí, aqui, o exame do quadril, quem faz parte do grupo é a Gabriela, eu, a Mariana, o Felipe Fernandes, a Letícia Helena, o Inácio e o João Vitor. E só para mostrar que a gente fez a história clínica, né, do paciente, uma introduçãozinha do que aconteceu, né? O quadril é uma articulação sinovial com 3 graus de liberdade, aí a fratura da cabeça, e foi complicado porque a gente só achava da cabeça do colo do fêmur, né, a fratura. A gente também explicou o que é uma fratura interna, ou uma fratura não. Calma, deixa eu ver. Aqui, ó. O cirurgião aplica parafusos e placas de metal diretamente sobre o osso para manter estabilizado e alinhado, permitindo a cicatrização. Uma fixação, né? Só que aí eu fiquei com muito receio de colocar uma imagem e ser mais do colo e essas coisas, né? Mas eu posso procurar mais. Quer que eu leia a história clínica? Quero, tá para me lembrar. Paciente com 68 anos, casado, profissão aposentado, com história de trauma por queda da própria altura há 6 meses. Foi encaminhado para o hospital e foi avaliado pelo médico, que solicitou um exame raio-x, detectando a fratura da cabeça do fêmur direito. Foi realizada a fixação interna da fratura no auto-operatório. Após 3 dias, teve alta hospitalar, com boa evolução do quadro. O médico relatou boa consolidação óssea e receitou um anti-inflamatório não esteroidal, analgésicos e encaminhou o paciente para a fisioterapia. No caso, você irá atendê-lo. Elabora um roteiro de avaliação do quadril. Aí, a introduçãozinha, né? O paciente foi avaliado pelo médico, tudo mais. Aí, uma anamnese bem básica, que, né, idade 68 anos, profissão, a história, fratura da cabeça do fêmur direito, foi realizada a fixação interna, e o medicamento em uso, anti-inflamatório não esteroidal e analgésicos. E aí, como você disse no outro grupo, a gente vai explicar também o que é a medicação, né? Aí a inspeção não está muito detalhada, então a gente pode detalhar ainda mais. Isso, vai ter que detalhar bem, né? Sim,
Vamos detalhar mais. Marcha, por exemplo, se ele usa algum dispositivo para andar, Sim, se ele está de muleta, se ele está de cadeira de rodas, se tem ainda um dispositivo auxiliar, se ele está caminhando com claudicação, né? Se ele apoia os pés para caminhar ou não, tem um apoio, não estende, né, o joelho para apoiar a planta do pé. Então tem como que está a marcha dele, né? sim. Aí E tem a inspeção também pode ser feita, uma avaliação postural aí na inspeção, principalmente de altura do- das cristas ilíacas, né, para ver se estão simétricas, comprimento da perna também, para ver se teve alguma diminuição dos membros, né, principalmente do lado operado, né. sim. É que esse também foi mais um resumão do livro, né? A gente com certeza vai pegar de outros lugares, né? Porque só de um Isso. livro não dá também. Mas esse documento verdade. foi mais só do livro. E aí vem a palpação óssea, que tem bastante coisa. E a face anterior, né? E a gente colocou as imagens. Só que parece que no livro ele não coloca de todas, assim. Aí eu queria perguntar, né? Se você queria que apresentasse de todas as partes, né? As partes do quadril, você fala? Porque faz conta assim, Espinha ilíaca, tubérculo púbico, sínfise púbica, articulação de quadril, o cóccix, né? Sim. Tá faltando ali o sacro, as últimas vértebras lombares, na parte posterior, né? Ah, não, tá na parte posterior aí, deve estar. Tuberosidade esquiática, espinha ilíaca, posterior superior, nervo ciático, articulação do sacro, né? Crista ilíaca. Ah, não, tá completo. Aí a palpação dos tecidos moles, né? Que são os músculos, né? Sim. A gente falou que tá aqui, dividido, né? Tá aparecendo aqui onde que tem que palpar. Zona 2. A zona 3, que é o nervo esquiático. Zona 4, que é a crista ilíaca. E os músculos do quadril da pelve, que tem que procurar a imagem, porque no livro não tinha pra colocar aqui, mas aí... Ah, não precisa, porque daí é períneo, né? Daí vocês vão ver mais pra frente. Tá bom, então, pronto. Aí a mobilidade articular, né? A volumetria do quadril, a adução e a abdução. A gente imagem também, a gente explica como que é, onde que tem que colocar, qual que é o ângulo que tem que, né, o ideal, extensão, rotação interna e externa. E o teste de força muscular. Aí o quadrinho, né? Dos flexores, e no livro só tinha também dos músculos primários, né? Reto femoral de pessoas. Aí só tinha aqui de pessoas, aí dos extensores também, o primário só tinha do glúteo máximo, abdutores e adutores. E aí, prof, a gente não achou de sensibilidade e reflexo. Ah, tá. E a gente queria saber, deve ter, né? Não sei. Não, tem sim, com certeza. A gente ainda não achou só desses dois, a gente ainda não fez a ficha, a gente só fez um roteiro, mas depois a gente vai fazer a ficha. Se você quiser ver depois, não sei, conferir. No Open Field tem figura de dermátomos, né? Nesse mesmo livro que você pegou essa imagem. Mas pode pegar com os outros alunos, onde que eles pegaram, quais os livros que eles acharam, né? Tá bom, prof. De quadril não tem nenhum reflexo, assim, específico de quadril. O que se poderia falar tá mais próximo ali, seria o reflexo abdominal, cutâneo abdominal, né? Sim.
E o patelar, né, que está próximo ao quadril, mas não existe um reflexo específico na região do quadril, entendeu? Só sensibilidade mesmo que tem, que existe mesmo. Isso, Só que não achou. Uhum. Beleza, então. Tá? Acho que a Gabi vai querer mostrar também outro documento que a gente fez. Pode Eu mostrar, então. vou apresentar outro documento. Prof, esse outro documento a gente fez mais tipo. A gente montou um documento no Google, né, compartilhado, e aí a gente colocou a história que a senhora tinha colocado e o que tinha que conter. Daí a gente foi pegando, tipo, cada tópico assim, e a gente foi procurando. Esse a gente não pesquisou propriamente dito no livro, igual a Major fez com esse documento, igual ela mostrou para a senhora, né? Calma aí. Uhum. Ah, tá, peraí. Aí a gente pegou e foi pesquisando mesmo na internet, nas coisas que tinha, artigos e tudo mais. E aí a gente... Vou mostrar aqui pra senhora, pera um pouquinho. Ah, vocês estão vendo a minha tela? Ainda Ou não. ainda não? Agora sim. Agora foi, né? Eu vou entrar aqui no documento. Tá. A gente não coloquei o nome, porque no do outro já tinha da Major, né? O nome de quem participa do grupo, a história clínica aqui, e a gente colocou, tipo, as partes principais, né? Igual você tinha falado pro outro grupo, que a fratura no paciente foi na cabeça do fêmur, a fixação interna da fratura e dos anti-inflamatórios, que depois a gente vai especificar mais, né? E a gente colocou o que você tinha colocado também no documento para a gente dar uma norteada no que a gente tinha que ver, né? Certo. Daí a gente colocou um pouquinho aqui mais sobre inspeção, e aí a gente colocou algumas coisas que a gente podia ver em relação a um pouquinho de, igual a senhora tinha falado, de avaliação postural, sabe? Sim. Uhum. Desvios posturais, igual você tinha falado, se os dois lados são simétricos Tipo de e se marcha, sustenta, tipo, o mesmo peso, um aguenta mais peso que o outro, aí o tipo de marcha também a gente colocou nesse documento. Daí, em relação ao equilíbrio, também a gente não colocou mais, assim, tão específico e imagens também, mas colocou mais ou menos o que tinha que ver, né? Controle proprioceptivo nas articulações avaliadas, igual a inspeção, né? Se são iguais, cor, textura da pele, cicatriz, se tem alguma coisa assim a mais, né? Alguma anormalidade nos contornos, nos ossos e nos tecidos. Aí, beleza. Aí a palpação... Essa parte é da inspeção, tá? E você colocou junto com o equilíbrio, então tem que separar, tá? Tá, eu vou mudar depois, tá? Aí essa parte aqui da palpação que a Major fez, que tá, tipo, mais detalhado, né? Tá explicado no face anterior, tem as imagens, que igual na internet não tem tanta imagem específica, né? E nesse livro tem mais, daí a gente só colocou meio por cima que a gente tinha achado. Aí, ali na face anterior, aí aqui na posterior, e aí aqui tem a palpação dos músculos que tem que ser feito quando tem avaliação no quadril, e as imagens estão no outro documento. Daí, aqui também é um pouquinho mais especificado sobre quando a gente avalia o paciente com gonômetro, né? Cada movimento, a imagem, como a gente tinha que colocar o braço fixo, o braço móvel e o eixo, né, fixado onde ele tinha que ficar. E a gente foi especificando cada movimento, abdução, extensão, nananã, todos os que é preciso. E aí foi o que a gente tinha falado, que a gente não achou muito sobre dermato, porque esse aqui a gente tinha visto na internet. E não tinha muita coisa mesmo. Eu, real, procurei até não querer mais, não achei. Só achei, tipo, o que é estesômetro e tal. Achei de gente com... Mas vocês procuraram a biblioteca da universidade? Não, isso não. Por exemplo, livros de neurologia. Vai ter, né? Porque a neurologia é fundamental, né? Tá, Porque a gente vai... a sensibilidade cutânea, ela é pelas vias nervosas, né? É um estímulo que vem, né? Tátil, térmico, doloroso, que vai ser estimulado, vai estimular os receptores da pele e eles vão levar através da coluna, né, espinhal até o cérebro para você ter uma informação. Então, essa parte de reflexo e sensibilidade, livros de neurologia, né? Que fala sobre coluna, medula.
que foi o que a gente mais ficou, assim, meio que sem norte, porque a gente não tinha achado tanta coisa, né, na internet. E eu só achei um artigo, assim, falando sobre a sensibilidade de pessoas que tinham diabetes mellitus, mas não falava como seria, tipo, considerado normal, e só falava como era para eles mesmo, para as pessoas com a diabetes. Daí aqui tem o teste muscular manual, tá explicado mais ou menos o que tem que fazer, né? Como ele com o paciente sentado, com as pernas pendentes para fora da mesa. E aí, aqui mais embaixo está falando cada grau da força, né? Mas eu já tinha colocado, mas aqui também tá meio mais especificadinho. E aí foi mais ou menos isso, a gente colocou as referências. Tem vários vídeos também aqui, que são vídeos referentes aos movimentos, a uma avaliação com o goniômetro, sabe, da mobilidade articular. A gente achou bastante vídeo sobre isso. E aí, se a senhora, depois a gente manda para você ver, se você achar que são bons, às vezes até para mostrar, colocar na ficha, colocar num slide assim a mais como informação. E é isso, por enquanto é isso. O que mais eu acho que fica devendo mesmo é a parte da sensibilidade dos reflexos e a construção da ficha em si, porque aqui tá bem certinho o que tem que ver em cada coisa, né? Uma coisa que está faltando é a perimetria, que é pela fita métrica você avaliar o volume do membro, né? De um lado da perna, da coxa e de outro, para ver se tem atrofia ou se tem uma diferença de volume, né? Às vezes um edema. Então, a perimetria tem que pôr. A palpação dos músculos estava naquela ficha, né? Mas aí depois vocês vão arrumar, né? A gente vai juntar os dois. Só, né? Que esse aqui e os vídeos no YouTube eu acho interessantes para vocês verem como é feita a demonstração. Porque vocês vão ter que explicar, né? Explicar e demonstrar. Então, ou vocês vão pegar o estesiômetro e mostrar numa pessoa semana que vem, ou vocês vão explicar como é feito, falando para mim numa câmera, né? Mostrando, olha, o eixo eu vou colocar em tal lugar. Então, assim, se você souber, vai ser muito mais fácil. Então, ver vídeos vai ajudar bastante vocês, né? Sim, a gente saber como coloca, né? Como posiciona o goniômetro. Beleza, prof. Mas tá legal a ficha também. Acho que tá pouca coisa para ficar bem completa, né? O que falta mesmo, acho assim, mas igual eu falei, a ficha, tipo, propriamente dita, porque seguindo o que você colocou lá, que tinha que conter na ficha, tá praticamente feito, assim, né? Tem bastante imagem e tal, então às vezes fica até mais fácil pra gente entender na hora que for colocar. Isso mesmo. Tá bom, Gabriela, perdão. Ok, tá? Ficou bem interessante a ficha vai ficar bem interessante depois vocês estruturarem ela ali, né? E aí, lembrando das imagens, recorta, tá? Deixa só do quadril. Se você deixa do homem inteiro, fica muito dispersa, né, para as outras partes do corpo e você não consegue visualizar direito do quadril. Então, corta o homem na metade para ficar ali mais a região de quadril mesmo, tá? Ok, prof, a gente vai fazer. Beleza. Certo. Quem que é o próximo grupo? Acho que é a gente do punho, né? Tá. Pode apresentar, então. Assim como o grupo da... Peraí, deixa eu ver em cima. Então, a gente também fez... os dois arquivos, acho que todo mundo fez, né? Um mais como o roteiro e outro com
propriamente dito. Então, a gente, no começo, já falando das dúvidas, teve muita dúvida do que colocar ou não colocar, porque no livro eles falam bastante sobre a parte dos ossos, né, do carpo e da mão em si, né, e não só do punho. Aí eu até perguntei para a senhora, né, se é para fazer da mão inteira e tal, só do punho. Aí, como a senhora falou que tipo, era só do punho, a gente meio que tirou bastante coisa. Esse era o nosso outro arquivo, né, que a gente colocou todos os ossos lá da palpação, no caso, colocou sobre síndrome do carpo, mas é bem mais amplo. E aí, passando para o que a gente faria ficha de fato, a gente restringiu mais. Aí, algumas partes, né? Então, o grupo é formado por mim, pela Camille, pela Isabela, pela Isa e pela Lô, pela Rain, né? Desculpa, pela Mayara e pela Thaís. Aí, no nosso caso, é paciente com 28 anos, casada, profissão de chefe de cozinha, com dor na região do punho há 6 meses, sem trauma aparente, impossibilidade de trabalhar há 2 meses, foi avaliada pelo médico, que solicitou um exame de ressonância nuclear magnética, a gente não colocou nada sobre, né? Agora que a gente viu que também tinha que colocar, que demonstrou compressão do nervo mediano, acúmulo de líquido e pequenas calcificações locais, sendo diagnosticada com síndrome do túnel do carpo. O médico receitou um anti-inflamatório não esteroidal e encaminhou a paciente para a fisioterapia. A gente não colocou também nada sobre a farmacologia e sobre o túnel do carpo a gente ficou com dúvidas sobre se ia trazer para cá ou não. Aí a gente deixou por conta. Tá, então assim, só para lembrar vocês. Então, vou ter que falar um pouquinho, tá? Do túnel do carpo. Então, assim, não é que vocês vão tirar a mão, né, de tudo, não vai falar nada da mão, porque não tem como, por exemplo, uma pessoa que tem fratura, tem uma síndrome do túnel do carpo, ela vai ter dor irradiada na mão. Então, assim, não é que você não vai fazer a avaliação da mão. O que eu falei é que não precisa se prender muito a palpação dos ossinhos da mão, porque são vários ossos, capitato, amato, né, o psiforme. Então, assim, e é difícil você localizar isso daí sem... Só um minuto. Então, assim, não ficar tão preso essa questão de... Porque isso daqui tem que ser muito na prática, né? Pegar a gente e mostrar ali na prática. Então, mas não é que tem que tirar toda a parte da mão, tá? Por exemplo, uma coisa que eu acho que tem que ter é saber quantos graus é normal de flexão e de extensão dessa articulação metacarpo-falangiana. Quantos graus que é normal das interfalangianas? E quantos graus que é normal da interfalangiana distal, que é essa da pontinha do dedo, e da proximal, entendeu? Então, assim, porque é difícil, às vezes, você aprender a fazer a goniometria dos dedos da mão, né? Mas uma coisa você tem que saber, quantos graus é normal, por exemplo? Porque aqui, ó, eu tô fazendo uma flexão, eu vejo que vai bem mais que 90 graus. Então, isso é normal ou é um aumento da flexão? Eu tenho que saber o que é normal, o que é esperado para aquelas articulações. Tanto as metacarpofalangianas, que são essas daqui, quanto para as interfalangianas proximais e distais, tá? Então, você tem que saber quanto que tem que movimentar, qual que é o ângulo normal de movimentação. Tanto de flexão quanto de extensão. E no caso do polegar, a adução e a abdução do polegar também, tá? Então, isso é importante colocar uma tabelinha lá de goniometria, tá bom? Sim, eu digo... desculpa, disse mais porque a gente interpretou dessa maneira, tá, prof? A gente tirou, mas... Não que a senhora não tenha falado certo. É a gente que meio que tirou muito das coisas. E também tinha essa parte lá no livro, eles falam bastante até. E a gente também ficou com dúvida, né? Se bota ou não bota. E aí a gente acabou tirando, mas tinha lá no outro também. É só passar para cá. Tá bom.
Por exemplo, teste de Fallen é um teste importante, né? Que é punho e também mão. A flexão do punho com as mãos estendidas para ver se tem dor, né? Da compressão do nervo. Então, um teste Entendi. aqui. Ok, a gente vai colocar também. Então, a gente não colocou, como os primeiros grupos mostraram, a tabela tudo bonitinho, né? Com sim ou não. Foi mais como instrução e seguindo mais do que estava no livro, né? E aí acabou não colocando. Aí a gente vai trocar, né? Colocar mais como se fosse questionário de ficha mesmo. Ah, Alguém quer legal. falar da inscrição mesmo? Lô, quem fez isso daqui mesmo? Assim, fica a critério de vocês. Ó, observar como a paciente utiliza as mãos, se é espontânea ou não. Observar se os membros superiores, cervical e coluna, estão se movendo de maneira simétrica e normal. Poderia colocar, deixar assim, ou também colocar como questionário, né? Por exemplo, há alguma assimetria da cervical ou da coluna cervical, né? Há alguma assimetria dos membros superiores, né? Então fica a critério, analisar quaisquer lesões ou cicatrizes. Talvez Tipo como assim, questionário seja melhor, que a pessoa já marca um X, né? a questão seria, tipo, se tivesse certo, tudo bem, né? Se tivesse alguma alteração, aí colocaria Tem que a anotar em dúvida. alguma parte, né? Ou fazer uma resposta embaixo para a pessoa anotar se tem alguma alteração, ou fazer uma tabelinha para a pessoa marcar um X se tiver alguma alteração. Eu acho que seria mais fácil. Não precisa ser em si tabelinha, né? Mas ter algum espaço reservado. Isso, algum É isso? espaço. Isso. Ok. E tem a parte da palpação. A parte da palpação óssea também seguindo o conceito de cima, né? Sobre a indicação do que fazer. A gente colocou algumas figuras do livro. E aqui que tem a questão dos ossinhos, né? Que a gente perguntou Isso, para a senhora. E era só aqui que não precisava. Né? Mas pode deixar Uma a dúvida. figura, eu acho que não tem problema também. Pode Uhum. deixar a figura, tá? Você vai falar que você vai palpar, né? E nessa região aqui estão localizados os ossos, tal, cita, né? Não precisa se atentar tanto a isso, assim, no sentido de... Pode deixar na ficha, eu acho. É que a gente deixou mais num geralzão, sabe? Tipo, a gente colocou o tanto de referência básico e como vai iniciar a palpação, mas a gente não entrou assim na ficha, né? Pra especificar cada ossinho. Então, tipo, a gente pode deixar assim mesmo? Pode, aí você, na hora de explicar, você vai localizar, por exemplo. Tal osso, aqui no lado medial, quando você sai do punho, o primeiro osso é qual? É tal. Do lado lateral, o primeiro é tal. E depois vem na sequência, fala os nomes, né? Mas tem que saber o mínimo de qual o primeiro osso aqui direito, qual que é o mais medial e qual que é o mais lateral ali. Ah, sim. A localização, então. A localização, okay. Né? Uhum. Tá bom. Aí a parte de amplitude a gente já fez como a senhora já tinha mostrado nos slides, né? Então, a gente pegou a amplitude, legal. Né? E não colocou a referência, colocou aqui só que também é pequeno. Foto, né? Tá na foto aqui. Se for a extensão 70 e 80, a gente pegou do livro mesmo. Desvio na área radial, né? A pronação. Uhum. Isso, e aí aqui seria só para marcar. Então a gente vai padronizar só desse jeito, sabe? Tá legal, sim, eu gostei. Só de um jeito. Só deixa o grau normal bem grande na figura, igual está no de pronação, ó. Tá bem grande o 90 graus ali. A gente vai editar. Também 70, extensão, né? Do punho. Ok. Professora, era uma dúvida se a gente falava da pronação e da supinação por causa do antebraço, né? Não ser diretamente do punho. Então a gente exatamente. Uhum. Mas explica, né? Eu sei que a movimentação não é diretamente no punho, mas acho que é interessante você avaliar, né? Porque como envolve o punho indiretamente, pode ser que ela tenha alguma dificuldade de realizar esse movimento, entendeu? Ok, então, obrigada. Aí, dos testes musculares, a gente colocou a tabelinha só para relembrar as questões dos graus. Força, né, de grau. E colocou
As parecido figuras. com o que já tinha, né? Ah, fica bem bonito, gostei, bem legal. Aí, A estética, assim, da apresentação ficou muito boa, ficou fácil de visualizar, né? Fácil para quem vai usar a ficha. aí a gente colocou só o grau que tá, né? E o movimento, e se é esquerdo ou direito. Aí, não sei se a gente coloca mais parecido com o outro lá de cima, não sei se tá bom, sim. Extensão do punho direito, esquerdo, flexão do punho direito. Não, achei ótimo. Aí também caiu naquele negócio da supinação, né? A gente não sabia se fazia ou não, a gente acabou colocando. Sim, pode deixar. E aí, faltou uma imagem aqui. Sumiu. Também tem a outra, que é... Ah, não, as duas estão aqui, eu acho. Enfim, É, porque tá para dentro e para fora, né? isso. Aí dá pra aumentar só aqui. Uhum. Aí tem a questão da palpação dos tecidos também, mas é seguindo lá de cima, né? Tendão dos extensores do radial longo e curto. A gente seguiu a metodologia lá do livro, né? Da questão da divisão em zonas. E foi colocando as imagens para ajudar. Uhum. E meio que as indicações, assim, para ir fazendo. Tá. Prof, a gente deixou assim 1, 2 e 3, enumerado desse jeito, que era basicamente para a gente ver o que a gente ia ter que fazer, tipo, numa sequência e tal, como que a gente ia ter que lidar com o paciente, sabe? Entendi. Basicamente uma orientação, por isso que a gente deixou desse jeito essa parte. Tá. E a gente queria perguntar da reflexologia também, né? Tem a reflexo. Sensibilidade. Isso. Ah, outra coisa também, Reflexo doutor. estilo radial, né? Então, tem que colocar também, né? Pesquisar Tem. sobre isso. Ah, tá. Então essa aqui a gente não colocou. Outra coisa que eu não achei lá no livro, falando sobre o teste de... Fala. Não, de desvio unário radial. Tinha sobre flexão, né? Não sei se existe. Vamos ver, sobe. Como assim? De teste de força, você fala? Só de desvio radial Não, mas tinha tem lá. sim, aham. Mas existe. Talvez nesse livro não tenha, mas tem sim, a força. Ah, tá. Você vai fazer a força assim, ao contrário, né? Mas é o mesmo processo da extensão. Mesmo processo da extensão, só que, o desvio radial e unário ele é assim, né? Sim. Para cima e para baixo. Então você tem que aplicar a força assim, né? Contrário. E assim. Tá bom. A gente vai ver isso daí também. É isso. Aí, para acabar só a sensibilidade. A sensibilidade pode ser por nervos, igual você colocou aí. Nervo mediano, que seria aqui. Nervo ulnar, que seria aqui. E nervo radial, que seria aqui. Tá faltando a figura. Ou por dermátomos, que seria dividir a mão em 3 dermátomos. O C8, C7 e C6, né? Tá faltando só o nervo radial. Tá bom. Mediano e ulnar, né? Depois você procura, então, o nervo radial. E o reflexo, né? Reflexo estilo radial. Isso, e também as avaliações lá em cima, né? Isso. É isso aqui. Mas tá muito bom, achei legal, assim, a forma da estética que apareceu. Ficou fácil para a pessoa marcar, né? Com a imagem ali e a tabelinha do lado. É isso. No mais é isso. Tá ok? Professora, a Mayara avisou que o radial estava ali em cima. Ah, avisou? Tá. Mais alguma dúvida de vocês, Azriel? O que eu me lembro era isso. Tá. Qual que é o próximo trabalho? Já foi punho, joelho, ombro, quadril? Só? Foi o cotovelo. Cotovelo foi?
Acho que só falta o meu, né, prof? Uhum. Espera que eu vou apresentar. Tá bom. Eu vou ler a história clínica, tá? Paciente com 40 anos, divorciada, secretária de escritório de contabilidade, com dor na região lateral do cotovelo, que irradia para o antebraço há 2 meses. Sem trauma aparente, foi avaliado pelo médico, que solicitou um exame de ressonância nuclear magnética, que demonstrou degeneração das fibras de colágeno dos tendões dos extensores do punho, em sua origem no epicôndilo lateral, sendo diagnosticada com epicondilite lateral. O médico receitou um anti-inflamatório não esteroidal e encaminhou a paciente para a fisioterapia. Aqui, professora, na inspeção, a gente colocou o ângulo de carga, aí a gente colocou a imagem aqui embaixo de como é medido esse ângulo. Aí colocou aqui, né, que se houver algum desvio inferior ou superior, aí é alterado, né, esse ângulo. Aí tem aqui o normal pro homem ou pra mulher. Aí aqui a posição de função, aqui o ângulo de carga e aqui o de função. Aqui do trofismo, edema. A gente foi colocando mais teoria, né, aqui. Igual os outros grupos, a gente ainda não fez a ficha mesmo. Aí aqui a gente colocou da avaliação da dor local, a intensidade, o fator que piora e o fator que melhora. Aí aqui na palpação óssea, aí a gente colocou a imagem. E vocês só volta um pouquinho ali. Aí vocês vão utilizar mais os termos técnicos. Os agravantes são os fatores que pioram, agravantes. E os atenuantes são os fatores que melhoram, né? Tá bom. A intensidade, Peraí, aí deixa eu tem anotar, a localização e tem a irradiação, né? Agravantes e atenuantes? Isso. E a irradiação também. Tem irradiação. Então, às vezes a dor é no epicôndilo, mas irradia lá para a mão. Tá. Ou ao contrário, às vezes vem da cervical e até chegar no né? Aí aqui o uso de algum dispositivo, né? Como se fosse alguma tala, alguma coisa. Aí se sim, colocava órtese, qual. né? Bengala. Aqui na palpação óssea, a gente colocou essa imagem que é do livro, da visão posterior, né, do cotovelo, e aqui o posicionamento do paciente para ele palpar nessas estruturas. Aí aqui eu fiquei com uma dúvida, a gente faz uma tabela com cada tipo, palpação, né? Aí coloca, se a gente palpou ou não é necessário? Não, você tem que colocar, por exemplo, palpação óssea. Fossa cubital. Então, aí depois vocês põem embaixo. Epicôndilo lateral. Olecrano. Então, aí você põe na frente, você vai pôr se está normal, se tem alguma alteração, se tem dor, né? Tá bom. Ou você descreve qual alteração é, né? Deixa só no espaço. É que a gente só colocou mesmo o que deve ser palpado, né? Se tem edema, se tem dor. Então, a palpação é para buscar dor, edema ou algum achado, né? Cisto, nódulo.
Melhor colocar, então, a avaliação da dor nessa palpação óssea? Não, aqui a palpação é a palpação mesmo. Você vai palpar e você vai perceber, por exemplo, às vezes até se tem uma fratura, um caso assim mais extremo, se tem uma ausência dessa estrutura, então, por exemplo, eu vi que ele não tem epicôndilo lateral. Por quê? Porque ele uma vez caiu, quebrou e não fez nada para. Então, é a palpação da estrutura. Tá. Aí você vai sentir, não, tá ok, eu palpei e eu vi. Eu senti aqui que tem esse osso, essa cabeça do rádio, tá ok. Ou não, tem alguma alteração? Então, geralmente, você palpa a estrutura, cabeça do rádio, artéria, fossa cubital, e você vê se tá normal ou se tem alguma alteração nessa palpação. Você percebeu que tem algo alterado. Ou você não achou a estrutura, ou tá com edema, ou tá com dor, entendeu? Uhum. Aí dá pra gente colocar um espaço, né, para observação se Isso, observou dá pra dor ver. na palpação Sim. de alguma estrutura, né? Sim, pode ser. Tá bom. Aí aqui, na palpação dos tecidos moles, a gente colocou só essa imagem aqui de alguns músculos que aparecem, mas a gente vai procurar mais a fundo, mas a gente colocou os músculos, né, que são os extensores do punho. Tá relatando lá na Eu acho história que esses aqui. são os flexores, meu amor. Volta, Então, na face ventral do braço, são os flexores do punho. Na parte A dorsal, imagem tá errada, né? são Mas os os flexores. músculos estão certos, né, professor, aqui. Embaixo a Aqui tá gente tem que escrito colocar. em cima, Larissa. Eu acho que... A gente escreveu os músculos em cima, aí a imagem que ficou um pouco para baixo. É verdade, tá escrito aqui, ó. Nervo ulnar e o grupo do... aqui, é a face medial, professora, a face da frente aqui. Que a gente não colocou a imagem dos flexores, Tá, dos vocês extensores. entenderam, né? Essa parte aqui é flexora. E essa parte aqui, ela é extensora, né? Aí aqui da mobilidade articular, a gente colocou, eu fiz essa tabela, a gente colocou a amplitude normal, né? Aí aqui no direito e esquerdo, se coloca se tá normal ou não. Aí aqui, essa movimentação ativa. Eu fiquei em dúvida se eu faço de cada movimento, tipo, se realiza normal ou tem alguma alteração no movimento, ou se faz geral. Eu acho que tem que desmembrar, por exemplo, flexão e extensão. Flexão, uma linha, flexão do punho é um movimento. E flexão do cotovelo, né? Que você está querendo dizer, né? Isso. Flexão do cotovelo é uma linha. Embaixo, você põe extensão. Tá. Porque a extensão do cotovelo, ela tem que ser 0 grau. Só que às vezes ela pode ir um pouquinho a mais, né? 5 graus ali a mais até normal. Mas às vezes a pessoa tem 15, tem 20. Então, deixou uma linha só para flexão do cotovelo, a outra só para extensão do cotovelo, outra só para supinação e outra só para pronação. E do punho você tira, não precisa, tá? Tá bom. Porque do punho já é outro trabalho. Lógico que às vezes um paciente vai ter dor no ombro, no punho e tal, você vai avaliar tudo. Você vai avaliar ombro, punho, cotovelo, mão. Então, isso que eu fiquei em dúvida, porque na Mas como paciente eu ela sente dor, né? Se você quiser deixar, pode deixar, mas assim, não teria necessidade, porque eu desmembrei, né, todo... Mas a gente sabe que às vezes o paciente que machuca uma articulação, a gente tem que sempre avaliar, uma para cima e uma para baixo, né? Então, se ele machucou o joelho, é interessante avaliar quadril, avaliar tornozelo, para ver se está tudo bem, se tem alguma alteração também. Tá bom. Mas fica a seu critério, se quiser deixar também, tudo bem. Aí a gente vai colocar a imagem, né, de como avalia cada movimento. Aí aqui no teste, a gente também vai utilizar aquela tabela. De graduação da força, né? Aqui, como é feito, né, essa avaliação. Aqui a gente colocou só alguns músculos, né, que realiza esse movimento. Aqui. Aí eu tive dificuldade, não sei as meninas, mas de achar essa questão da sensibilidade. Eu achei essa imagem, mas eu não achei como que realiza essa avaliação. Tá. Em relação, então, mesma coisa, você tem que pegar um livro de neurologia, tá? Que ensina a realizar essa avaliação. Pega também o manual lá do estesiômetro, né? Que é ele vai explicar pra gente quantas gramas cada filamento representa, né? Então, assim, a avaliação da sensibilidade pode ser por sensibilidade térmica, dolorosa, né? Que seria pegar uma pipeta com água gelada, com água quente, entendeu?
Mas não é o caso da gente na clínica, a gente faz a avaliação pelo estesiômetro, que ele vai mostrar pra gente, cada estesiômetro tem uma grama, uma grama, 0,1 grama, 2 gramas, então isso vai demonstrar quais as fibras sensitivas que estão lesadas, se ele sentir, por exemplo, um estesiômetro já com uma grama muito aumentada, na mão, já seria esperado ele sentir o mais fino, porque na mão a gente tem as partes mais, com bastante receptores táteis, né, de pressão, de temperatura, então assim, a gente avalia com o estesiômetro para não ficar utilizando água quente, água fria, essas coisas. O estesiômetro, como utiliza, na aula de pré-diabético eu expliquei como que utiliza o estesiômetro, então vocês podem achar minha aula. Ele tem que estar sempre bem perpendicular ao corpo, a pele. Ele vai tocar na pele por 2 segundos, vai flexionar a haste, tocar 2 segundos e vai ser retirado. Não é para ficar passando o estesiômetro assim, né? Você vai sempre escolher um ponto, em alguns protocolos já tem, tipo pé e mão já tem os locais que você coloca, porque já é feito meio de rotina, né? Porque tem muitas doenças que afetam especificamente a mão e os pés, como é o caso do pé diabético, como é o caso da hanseníase, como é o caso de artrites, né, reumatoides, então já tem os pontos específicos. No braço, por exemplo, é toda aquela linha, só que você não vai passar o estesiômetro na linha, você vai escolher um ponto ali e vai fazer perpendicular, paciente deitado, decúbito dorsal, você vai aproximar o estesiômetro, tem que ter o cuidado de o ambiente não estar com barulho, não estar com música, com gente falando alto, porque isso interfere na coleta, tem que estar uma sala silenciosa, o paciente tem que fechar os olhos, e você vai fazer o toque do estesiômetro 3 vezes, vai tocar, encurvar a haste e tirar. Se ele sentir 2 das 3, é positivo, ele sente sensibilidade preservada. Se ele não sentir 2 das 3, sensibilidade prejudicada. Então, isso que eu estou explicando tem na cartilha do Ministério da Saúde para o pé diabético, na parte de avaliação sensorial. Tem livros de neurologia também, no próprio manual do estesiômetro também, no site, aí se vocês entrarem em algum produto para vender, abaixar o manual, tá? Então, assim, cotovelos, os dermatos tem que estar maior, porque está muito pequeno, não dá para visualizar ali. Mas eu creio que basicamente tem que ser aferido, né? Os dermatos ali de C5 até T1, T2, né? Que pegaria ali um pouco o pescoço, o ombro, passando pelo cotovelo e até a mão, né? Então, pode usar essa foto? Sim, só que tem que ser aumentada, para ficar bem mais claro ali em relação ao local que vai ser avaliado no cotovelo. Tá bom. Aí aqui a gente colocou alguns reflexos que a gente achou. Aí a imagem de como é feito. Tricipital e braquiorradial. E aqui a gente colocou os testes especiais. Não sei se era necessário. Não precisava, tá? Não tinha pensado nisso, mas já que os outros colocaram, pode deixar. Aí, aqui a imagem de como é feito. E aqui as referências. Tá. Ok. Então, assim, esses daí tem muitos livros também de medicina, não é só fisioterapia que vê isso, não. Ortopedia, né? Porque são testes e avaliações que o médico também vai fazer no paciente quando tiver alguma alteração neurológica. Então, parte de reflexo e sensibilidade, vocês vão encontrar em livros de neurologia. Parte de força, ADM, vocês vão encontrar em livros de ortopedia. Mas, assim, não tá difícil acertar a sua ficha, não. Acho que tem poucas coisas para inserir, né? E para valorizar ela melhor. Eu acho que só falta montar mesmo a ficha mesmo e dar uma organizada na teoria aqui mesmo, né? Isso, Mais alguma coisa, gente? Próxima pergunta.
Uhum. Que dia que a senhora deixou agora para a gente entregar a ficha? Ah, tá. Bem lembrado. Eu vou... Hoje é dia 1º, né? Eu vou abrir o AVA até, acho que até segunda-feira que vem. Pode ser? Tá bom, obrigado. Tá bom? Aí é bom que vocês me lembram, eu já vou fazer isso agora. Deixa eu só fazer a chamada, tá? Vou abrir o Syscad. Ainda falta o nosso, professora, de pé e tornozelo. Tá bom, não tem problema não. Vamos lá, então. Vamos pro último trabalho. Só espera um pouco, né? Uhum. Depois eu vou abrindo aqui, na hora que vocês terminarem eu faço a chamada. Tá apresentando? Alô? Sim, tá apresentando. Uhum. Nossa, de pé e tornozelo. E a senhora quer que dê o caso clínico? Quero que leia. Uhum. Paciente de 48 anos, casada, profissão do lar, ausência de sensibilidade na região ao par do pé, há 6 meses, sem traumas do paciente, impossibilitada de trabalhar há 2 meses, é diabética há 10 anos, insulina dependente, o médico recitou analgésicos e encaminhou o paciente para a fisioterapia. No caso, a avaliação do pé diabético e a sensibilidade é avaliada em 10 pontos. A pressão é em 0 a 10, né? A gente ainda não terminou a avaliação ainda. Uhum. Aqui é do lado direito e esquerdo. Uhum. Seria legal colocar a foto, tá? Do reflexo aquileu. Aham, tá faltando ainda, professor. Uhum. Na avaliação da mobilidade articular também, colocar quantos graus é normal, quanto que é esperado para dorsiflexão, quanto que é esperado para plante. Uhum. Aqui da palpação óssea. Tecidos moles. Ainda tá faltando muito, né, professor? Uhum. A avaliação do goniômetro. Ah, tá. Uhum. Agora eu vi a figura. No teste de Força muscular manual. A avaliação de sensibilidade com tensionômetro. Faltou a tabelinha da força, né? Aham. Depois, senhora, é que quem está responsável de apresentar é a Arielle, né? E ela está em outra aula. Ah, tá. Aí a senhora disponibiliza para mim e enviar para ela, tá? Caso, tipo, houver alguma dúvida dela. Tá. Uhum. E é isso. Ainda falta muito ainda. Tá. Tudo bem. Uhum. Tá no caminho aí. Mas eu creio que você viu os outros trabalhos, você viu como que a gente foi construindo, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que tem que observar é a marcha, né? Se ele usa algum dispositivo, se ele usa palmilhas, se na inspeção se tem hálux valgo, se tem alguma deformidade, se tem fissuras, rachaduras nos pés, se tem fungo, se tem alguma lesão, né? Aquela aula mesmo de pé diabético, tem muitas fotos de lesões ali que eu acho que vale a pena vocês colocarem.
não digo a foto, mas pelo menos assim, o que pode acontecer e se marcar um X, se a pessoa tiver aquilo, né? Sim, uma colega minha perguntou sobre os livros, se tem algum livro sobre. Tem a cartilha do Ministério da Saúde de pé diabético, bem interessante. Tem vários materiais de pé diabético aí, tem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular também, tem material, cartilha, manual de pé diabético. Então, acho que dá para complementar bastante a ficha com imagens, com tabelas, né? A própria avaliação do pé, se é um pé cavo, se é um pé que tem o arco plantar muito aumentado ou reduzido, né? Se tem atrofia na musculatura intrínseca do pé, entendeu? Então, tem várias coisas que tem que adicionar na inspeção, tá? Ok. No mais, gente, mais algum detalhe, mais alguma coisa? Tá tudo certo. Eu vou abrindo aqui o Siscad enquanto isso. Ariel, Arielle está em outra aula, né? Gabriel, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, prof. Vou fazer a chamada, Sim, tá? prof. Gabriel Gonçalves Verardo. Não veio. Gabriela Maria da Silva Bé. Oi, Pro, eu tô aqui. Isabela Franca Aguiar da Cunha. Isabela Cristina da Costa Brito. Presente. Lohane Marques da Silva Dutra. Lucas Cirilo. A Lohane mandou no chat. Prof, a Lohane tá no chat. Tá. Marcela Araújo da Lima. Presente. Maria Eduarda Abdala. Presente. Maria Eduarda Rezende. Presente. Maria Joana Calves. Aqui, prof. Mariana Wittmann. Presente. Thaís Evelyn Nogueira. Presente. Presente. E Tainá Escobar Freitas. P2 agora. Asriel. Presente. Bianca. Presente. Camila Petri. Camila Lorentz. Presente. Felipe Tavares. Presente. Larissa. Kathleen Menezes.
Presente. Larissa Correia Nunes. Presente. Letícia Helena, turma livre. Lilian Araújo Nogueira. Presente. Liriel Benzi dos Santos. Presente. Natália Soares de Souza. Presente. Nicole Yasmin Minante da Silva. Presente. Rayane Aparecida Leonel. Tayla Melo Santana. Thaís Taine Dias da Silva. Prof, a Camila Frison tá no chat. Tá. Agora a P3. Não. Linda. Você é linda. Você também é linda. Você é uma linda de todas. Diário de classe, frequência coral. P3. Amanda Aparecida Paniago. Presente. Carla Diniz Benites. Presente. Cristiele Martins. Prof, a Cristiane pediu Tá. pra avisar que ela tá de mudança e aí ela tá sem internet, não conseguiu vir pra aula. Tá bom. Uhum. Ela e a Larissa Inácio de Alencar, Goulart. prof. Tá. Presente. Inácio presente. Isadora Cristina Rodrigues Moreno. Julie Genovi Costa. João Vitor de Jesus Silva Santos. Laís Janine Dias. Presente. Matheus Vinícius Tabosa Garcia. Maiara Santos de Souza. Presente. Vinícius de Almeida Cândido. Presente. Tá. Ô, professora, você pode ver, porque a Mariana, na hora da chamado, o computador dela travou. Aí deu pra ouvir cortado. Não sei se você ouviu, né, e marcou o nome dela, ela é da P1. Você pode conferir pra mim, por favor? Uhum. Mariana do quê? Whitman. Não, dei presente. Uhum. Deu? Ah, então tudo certo. Tá. Agora eu vou lá no AVA e vou abrir o espaço para vocês mandarem a ficha pronta, né, com os anexos. Vocês podem colocar em anexos essas orientações, né, tudo que ficou muito extenso tudo que ficou muito extenso na hora da ficha, né, para não sobrecarregar, vocês podem deixar em anexo, tá? Na ficha mesmo. E aí eu vou dar um espaço, um tempo a mais para vocês poderem finalizar mediante essas correções que eu fiz hoje com vocês, tá bom? Tá bom. Ok, prof. Então tá. E aí, quando for mais ou menos lá por segunda-feira de manhã, o Azriel entra em contato comigo, eu entro em contato com ele para confirmar se a gente vai ter aula prática terça e quinta-feira à tarde, e aí a teoria fica na sexta à tarde, né, que é o horário que está lá no Siscad, ou se a gente vai continuar, né, online aí, tá? Porque isso depende um pouco dessa questão de vaga em hospital, porque o problema
de você voltar numa bandeira vermelha ou cinza é que, por exemplo, se eu estou indo para a faculdade, eu tenho, ou vocês, né, no transporte aí tem um acidente de carro ou de ônibus, não tem leito, não tem hospital. Então a pessoa pode morrer de outras coisas que não seja nem Covid. Pode morrer de um acidente de trânsito, ela pode morrer de qualquer coisa, porque não tem leito, não tem hospital, não tem oxigênio, entendeu? Então esse que é o grande problema em relação à bandeira, né? Bandeira laranja, com certeza a gente volta. Por quê? Porque tem risco de Covid? Tem, mas você está vacinado, então a probabilidade de pegar leve é mais tranquilo, você pode pegar a doença mais de forma leve, né? Agora, o problema é não ter leito, não ter hospital, não ter leito, então você pode ter asma, você pode ter uma bronquite, você pode ter outra doença que você precisa de um hospital, você não vai ter médico, não vai ter leito para internar, não vai ter nada. Então é muito complicado, tá? Por isso que eu falei, né, que bandeira vermelha ou cinza, eu não acho correto o retorno presencial, tá? Aí até eu me disponho a dar aula no período de férias, né, de julho, ou abrir uma turma especial só para quem não fez na prática, para ser uma turma só de aula prática, entendeu? Mas isso vai ser conversado tudo com a coordenação, antes de eu passar qualquer informação para vocês. A princípio, está tudo reservado, está tudo autorizado, né? Porque eu fiz o pedido dia 25, para ter o retorno presencial, a bandeira estava laranja quando eu fiz, e ele foi aprovado. Então, assim, não falei nada com o Evandro, né? Vou esperar até sexta-feira aí, até segunda-feira, para ver como que vai estar a bandeira, e aí a gente conversa com vocês e também conversa tanto com ele e avisa vocês, tá bom? Em relação àquelas pessoas que não puderem voltar presencial, pode também, a gente abre o notebook lá, combina com o colega que tem notebook, a gente abre o notebook lá, e a pessoa entra online, entra no celular e acompanha a aula lá, se a gente for realmente voltar, entendeu? Se a coisa melhorar, a gente volta. E digamos que tem uma pessoa que mora lá em Jardim, em Aquidauana, ela pode assistir a aula pela internet, tá? Tudo bem? Eu vou interromper a gravação agora. Depois vou estar postando no AVA a aula de hoje, porque daí